Meu nome é Pérola, eu criei um grupo de apoio a mulheres, o MUDA, Mulheres Dependentes Anônimas, que trabalha a dependência afetiva. Eu queria aqui complementar uma reflexão que eu fiz em um vídeo anterior sobre desistir. Isso motivada pela decisão da Simone Biles, que desistiu de competir em algumas provas, né? Ontem ela resolveu fazer a prova de saltos, ficou com medalha de bronze, mas naquela época surgiu um grande debate e até algumas críticas, né? Eu vi algumas críticas ácidas com algo do tipo que ela teria sido covarde, mas a maioria das manifestações foram no sentido de apoiá-la, de reconhecer o gesto grandioso dela, de chegar no momento e dizer que realmente ela não tinha condição de prosseguir. Então, isso me trouxe novas reflexões. Primeira questão do julgamento, como que a gente se apressa, né, em emitir um juízo de valor com relação a algo que é absurdamente do foro íntimo da pessoa. Então, o julgamento é exatamente isso, é eu valorar algo que está no aspecto interno da pessoa, um aspecto que que está envolvido por uma história que a gente não conhece. Então, eu ouvi algo que traduzido seria mais ou menos assim: se você não conhece a minha história, você não tem condição de opinar. Isso é muito verdadeiro, né? Então, uma coisa é eu fazer um comentário com relação a um fato, um comentário externo. Outra coisa é eu invadir o aspecto íntimo daquela pessoa, e seja no sentido de opinar sobre qualquer opção que ela faça, opção sexual, opção partidária, e daí eu coloco um rótulo que eu tenho a partir de uma crença interna do que eu considero que seja uma atitude de covardia, ou uma atitude de valentia, ou uma atitude moralmente aceita, ou que eu não aceito, e tudo isso eu estou revelando as minhas crenças, os meus preconceitos e os meus problemas, né? Então a gente vê que com umas pessoas que são muito focadas na questão da orientação sexual do outro, por exemplo, a homofobia é um caso clássico, são pessoas que têm possivelmente questões muito fortes com a sua própria sexualidade. Então, ele trazendo também aqui a teoria do espelho, né? Que é aquilo que o outro está me mostrando é algo que está em mim, que está ali projetado naquele comportamento que vai me abalar de uma forma positiva ou negativa. Então, me surpreendeu muito esse padrão aí de julgamento e alguns ácidos, né? No sentido de querer dar um valor para a atitude da Simone Biles, que a gente não sabe quais foram os caminhos que ela percorreu, o que ela passou. Então, o julgamento é algo para a gente sempre tá refletindo, né? Que direito que a gente tem de entrar na história do outro e até dar conselho, dar um palpite, se a gente não conhece a sua estrada, o seu caminho, a sua origem, a sua paternidade, a sua ancestralidade, enfim. Essa é uma reflexão que eu gostaria de compartilhar. A outra também que eu ouvi de alguém e que eu gostaria de falar é o seguinte, que eu acho que há uma diferença entre desistir e ser parado. Então, uma coisa é eu ser parada por uma doença, entendeu? Numa situação que eu não consigo mais porque eu sou parado. Outra coisa é eu desistir de algo porque aquilo não está me fazendo bem, provavelmente eu vou adoecer. O que eu quero dizer é que a desistência ela é uma escolha consciente, que está no nível da consciência. Então, por exemplo, relacionamento. Às vezes eu saio de um relacionamento porque eu levei um fora, porque a pessoa me traiu, mas a desistência ela pode vir antes. Eu faço uma escolha consciente porque naquele relacionamento eu estou adoecida,
eu não estou me sentindo valorizada, eu não estou me sentindo bem. Então, eu vejo assim, eu tenho algumas situações, até em todos os aspectos da vida, da minha vida profissional, da minha vida afetiva, da minha vida relacional com meus filhos, quantas situações que a gente se pergunta, por que que eu não desisto? Então, às vezes eu não desisto porque eu não tenho coragem, porque eu não dou conta, porque eu estou fragilizada, porque eu tenho medo de ficar só, eu tenho medo de não conseguir manter a minha subsistência dos meus filhos. Mas eu lembro assim de um cliente que eu tinha, meus clientes são advogados, e que era uma situação muito desafiadora, porque era uma pessoa que criava muitos problemas, tanto no tribunal com relação ao trato que ele tinha comigo, e no entanto era uma causa que me desafiava, que eu estava batalhando muito no TST. Então eu vivia assim num confronto entre o cliente e o TST, que eu via também que, a meu ver, cometia uma injustiça com aquela matéria, com aquela situação. Então eu me debatia na tribuna e nos despachos e nas peças para tentar reverter, para fazer a corte compreender que não era daquela forma que estava sendo vista. No entanto, eu tinha uma pressão muito grande desse cliente, que me impunha algumas atitudes que eu falei, não vou agir assim, eu vou usar as minhas estratégias. E um dia eu comentando com uma colega que é também da advocacia, que tem muito conhecimento, que foi assessora no TST, que era assessora no Supremo, ela me perguntou, por que você não desiste? Então, eu fiquei muito impactada, porque realmente ali desistir era me livrar daquele desgaste, daquela pressão, eu ali no meio totalmente premida. E eu vi que eu não desistia porque eu acreditava na causa. Eu acreditava que a estratégia, que o trabalho que eu estava fazendo no tribunal era um trabalho que estava seguindo uma linha técnica, uma linha correta, e as partes eram as pessoas vulneráveis, que eu cria que precisavam assim da minha atuação. E aí eu não desisti, né? Eu continuei suportando. Então, quer dizer, foi uma escolha. No entanto, pouco tempo depois, alguns meses depois, já num desgaste muito grande, eu fui dispensada por esse cliente por e-mail. Ele, sem conversar, sem nada, a partir de amanhã não preciso mais dos seus serviços, né? E, quer dizer, eu não desisti, eu fui parada por uma decisão unilateral, né, da parte dele, no caso. Então, isso me fez refletir. Quantas vezes, às vezes no relacionamento, a gente está num sofrimento, numa angústia, e vai adoecendo, e a gente não desiste. A gente vai aguentando e às vezes é surpreendida por uma traição, por alguém que deixa realmente a relação. E aí o que eu percebo? Eu percebo que quando a gente é parado, a gente paga um preço de uma dor maior. Vamos pegar o exemplo do relacionamento. Além da dor da perda, que era o medo que você tinha, né, que a gente tem a dor da rejeição, do abandono, do descarte. Então, se a gente tivesse condição de fazer uma escolha consciente e saber, né, como soube Simone Biles, qual é o momento de desistir, seria muito menos doloroso, né? E, enfim, mas às vezes a gente não sabe mesmo, e a gente tem que pedir ajuda, uma ajuda terapêutica, uma ajuda espiritual, se for o seu caso, né? E, enfim, então, para finalizar, eu queria fazer essa complementação para dizer que, na minha maneira de ver, a desistência é um ato de extrema consciência, é uma escolha. Você escolhe se colocar nesse espaço da vulnerabilidade para dizer, eu não dou conta, agora eu paro. Muito diferentemente de ser parado por uma doença, por uma rejeição, por um abandono, por um descarte, né? Mas, enfim, cada um de nós tem um caminho, tem o seu momento, tem as suas razões e tem a forma de aprender. Não se diz que quando não se aprende pelo amor, se aprende pela dor? Às vezes eu preciso aprender pela dor e tá tudo certo. E o importante
é que a gente se conheça cada vez mais e que a gente busque a consciência e a harmonia.